E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Sloboda, eu sou diplomata e professor de Direito Internacional. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso curso teórico, né, de Direito Internacional do IDEG, que é o principal curso de Direito Internacional dentro da estrutura pedagógica de preparação para o concurso de admissão à carreira de diplomata. Como vocês sabem, o concurso ele tem uma exigência de direito internacional bem avançada, né? Tem um edital extenso que serve mais ou menos como uma referência. Dentro de cada um daqueles pontos do edital existe um conteúdo vasto que é cobrado com rigor pela banca na primeira e na segunda fase, quer dizer, em formato de questões objetivas e de questões discursivas. Certamente é o concurso público mais rigoroso em termos de direito internacional. Essa observação é importante, um curso preparatório de direito internacional para o concurso de admissão à carreira de diplomata é completamente diferente do curso preparatório para outras carreiras jurídicas, por exemplo, que incluem direito internacional. Isso por uma razão muito simples, né? O direito internacional, a prática do direito internacional faz parte do seu trabalho diário, do seu trabalho cotidiano, né? Volta e meia eu recebo alguma ligação de algum colega de alguma outra divisão de Itamaraty, algum amigo, ou muitas vezes ex-alunos, né? Professor Sloboda, me tira uma dúvida aqui sobre um tema, e aí é uma questão de direito internacional aplicada ao dia a dia da diplomacia, né? Claro, o direito internacional ele é muito mais aplicado na prática, especificamente direito internacional público, né? A gente também estuda direito internacional privado no nosso curso, mas evidentemente o direito internacional público, a prática do direito internacional público se dá fundamentalmente, não apenas, é verdade, mas fundamentalmente pelos estados e fundamentalmente por meio de seus ministérios das relações exteriores. Portanto, é justamente o Itamaraty quem aplica no Brasil, fundamentalmente, não apenas, é verdade, não exclusivamente, mas principalmente é o Ministério que aplica o direito internacional público na prática. Por isso, é óbvio, os diplomatas brasileiros devem ter conhecimento avançado de direito internacional, especificamente direito internacional público. E para a gente transmitir todo esse conhecimento, a gente precisa, obviamente, de uma carga horária apropriada, né? E não por acaso esse curso teórico é o curso com maior carga horária, não é? No IDEG a gente consegue ter a carga horária apropriada para abordar com a profundidade exigida pela prova, com a extensão exigida pela prova, com a dimensão exigida pela prova, com a atualidade exigida pela prova, todo o conteúdo do edital. Vocês devem saber também, isso já estava presente, apesar de não estar explícito, já estava presente no histórico da prova e no último edital, que inclui temas novos, inclui temas novos propriamente dito, como, por exemplo, formação territorial do Brasil, da perspectiva jurídica, naturalmente, ou espaços não sujeitos à jurisdição exclusiva de nenhum Estado, dentro do âmbito do direito internacional do espaço, mas além de incluir temas novos, propriamente dito, direito internacional do trabalho, que não estava previsto até então, enfim, mas além de incluir temas novos, todos eles abordados, evidentemente, no nosso curso teórico, que inclui todos os temas do edital, rigorosamente. Além disso, houve uma certa mudança ou clareza de ênfase, né? Então, a prática brasileira do direito internacional público, por exemplo, já era cobrado na prova, não estava explícito no edital, agora está cada vez mais presente, né? Está cada vez mais claro no edital a cobrança dessa prática brasileira do direito internacional público e também de atualidades de direito internacional público. E ao longo dessas nossas 30 aulas do curso teórico, são 30 aulas de 2 horas, ao longo dessas nossas 30 aulas, nós analisamos com a profundidade exigida pela prova, com a atualidade exigida pela prova, com a extensão exigida pela prova, todo o edital. Rigorosamente todo o edital e mais um pouco, né? A gente tenta ser o mais exaustivo possível na transmissão desse conteúdo. O conteúdo, evidentemente, ele é analisado de forma aplicada à prova. A prova, claro, já é moldada às exigências que o Instituto Rio Branco, que organiza o concurso, entende como aquelas, digamos, aquele conhecimento, aquelas habilidades necessárias para o exercício da prática diplomática, para o exercício da profissão. E, evidentemente, o curso é adequado, é aplicado à prova, né? E, consequentemente, também à prática diplomática brasileira. Por isso, em cada aula, nós transmitimos o conteúdo da forma mais exaustiva possível e de forma sempre aplicada à prova. Então, em cada aula, a gente vai ver como que o conteúdo daquela aula é aplicado, é cobrado na primeira fase do concurso,
na segunda fase do concurso, né, de que maneira isso é aplicado, com que frequência isso é aplicado. Existem temas, por exemplo, que são muito mais frequentes na primeira fase do que na terceira fase, segunda fase agora, né? A prova discursiva. Ou o contrário. Se a gente for pegar, por exemplo, direito dos tratados. Direito dos tratados é um tema essencial, fundamental. Na nossa aula de direito dos tratados, nós analisamos praticamente artigo por artigo da Convenção de Viena sobre direito dos tratados. E esse é um tema dos mais cobrados em prova. É difícil ter uma prova de primeira fase de direito internacional que não tenha pelo menos um item sobre direito dos tratados. Porque direito dos tratados é um tema inescapável, é um dos temas mais bem consolidados em direito internacional, de forma geral, e mais consolidados na doutrina brasileira também de direito internacional. E é um tema inescapável, não dá para você ficar 2 anos, né, sem cobrar nada de direito dos tratados, não tem como. Por isso que ele aparece quase todo ano, pelo menos um item, né, na prova de primeira fase. Agora, na prova de segunda fase, na prova discursiva, ele é um pouco mais, ele não é tão comum, ele cai na prova, sim, ele aparece na prova, mas não é tão comum porque a dinâmica da prova de segunda fase é diferente. Na primeira fase, você tem que responder sim ou não, né? Preto ou branco. Você tem que responder se é branco ou preto, uma coisa que às vezes é cinza. Então a banca vai ser o mais claro possível, para não deixar nenhuma margem para dúvida, para não deixar nenhuma margem para recurso. Ela vai ser o mais claro, mais pragmática, né, possível. Ou mais descritiva, se vocês quiserem. Ela vai fazer uma pergunta que tenha cuja resposta possa ser sim ou não, né? Certo ou errado. Na segunda fase, não. Na segunda fase, ela pode fazer uma pergunta sobre o cinza. Inclusive, já caiu isso em provas, foi em 2016, que a banca pediu explicitamente para analisar as luzes e sombras, né? Quer dizer, ao invés de perguntar se é preto ou branco, como pergunta na primeira fase, o mesmo examinador perguntou na segunda fase, pediu na segunda fase para analisar as luzes e sombras, né? O chiaro-oscuro aí, uma coisa meio Caravaggio, do tema especificamente, naquela questão era sobre reconhecimento da personalidade jurídica internacional. Mas, enfim, a gente vai analisar, né, de que forma cada um dos temas do curso teórico aparece na primeira fase, aparece na segunda fase. A segunda fase, ela até pode ser descritiva. Sim, existem questões meramente descritivas. Né? Tem diversos exemplos de questões como essa que basta você descrever, por exemplo, processo de internalização de tratados, ou hierarquia de tratados do direito interno brasileiro. Tudo bem, já caiu questões como essa, não tem muito mistério, você só tem que descrever, não é o que a banca está pedindo. Mas essas questões aqui nós nem fazem tanta diferença no sentido de que todo mundo vai gabaritar. Né? Todo mundo sabe isso aí é conteúdo elementar. Depois de fazer o curso, todo mundo vai saber isso, de cabeça, todo mundo bem. Nessa questão especificamente que caiu, essa que eu mencionei, né, certo, sobre o processo de internalização de tratados e a hierarquia de tratados dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a questão valia 20 na prova de 2016 e, salvo engano, 29 dos 30 aprovados tiraram 20. Todo mundo tira 20. Agora, as questões que mais fazem a diferença na segunda fase são as questões mais elaboradas, as questões mais analíticas, mais argumentativas. E essas questões realmente fazem a diferença. No mínimo, desde 2016, tem caído pelo menos uma famigerada questão. É famigerada questão porque é famosa, né? Famosa para o bem ou para o mal. Uma questão que vai fazer a diferença, pode fazer a diferença na sua prova. Para o bem ou para o mal, né? Quer dizer, é a questão que pode te colocar dentro ou é a questão que pode te tirar, né, da competição, dependendo do seu desempenho naquela questão. E são questões mais analíticas, né? Questões mais argumentativas, questões mais sofisticadas, às vezes questões que trazem debates acadêmicos contemporâneos. A questão de 2016, por exemplo, falava sobre possível efeito erga omnes de decisão de tribunal internacional. Isso era uma discussão acadêmica absolutamente do momento, né? Uma discussão absolutamente precisa. E a gente analisa esse tipo de discussão acadêmica, né? Esse tipo de atualidade, esse tipo de reflexão, a gente vai estimulando essa capacidade analítica, essa capacidade argumentativa, essa capacidade de raciocínio jurídico desde a primeira aula do curso teórico. Se eu falei alguma expressão aí, erga omnes, enfim, alguma coisa em latim aí para os iniciantes, né? Não se preocupe, isso tudo vai ser abordado com toda a profundidade, né, ao longo do curso teórico. Então, fundamentalmente, esse curso teórico de 30 aulas, as aulas são ao vivo e gravadas, né? Eu mencionei que elas têm 2 horas de duração, às vezes tem 2 horas e 15, 2 horas e meia, dependendo da interação, dependendo de quantas perguntas vocês fizerem ao longo do curso, ao longo da aula, né? Quantas dúvidas vocês tirarem, porque elas são ao vivo e gravadas. Você pode participar da aula ao vivo, fazer pergunta pelo chat, tirar dúvida na hora, pode eventualmente abrir o microfone, abrir o vídeo, fazer uma videoconferência,
né? Uma aula, quer dizer, a aula é à distância, mas a gente a aula é online, mas a ideia não é que seja um ensino distante, né? A ideia é que seja o mais próximo possível, a interação professor-aluno seja mais próxima possível, mais frequente possível. Inclusive, tem um grupo de WhatsApp da turma, né? Eu participo desse grupo, vocês participam, vocês podem tirar dúvida por ali. Fica à disposição ao longo da semana, né? Você não precisa necessariamente esperar a próxima aula para tirar dúvida, pode perguntar pelo WhatsApp. Mas, então, ao longo dessas 30 aulas, e a aula fica gravada também, né? Preferir assistir a gravação, se o professor falar muito devagar, quer acelerar o vídeo, enfim, você fica à vontade também, tem essa possibilidade, a aula fica gravada na plataforma do IDEC. E, evidentemente, ao longo do curso, nós vamos indicar bibliografia geral, bibliografia específica, a posição da banca sobre cada um dos temas, e a banca cobra a posição, digamos, do mundo real, que não necessariamente é a posição dos livros. Se você pegar, por exemplo, a prova de 2017, estou dando um exemplo de prova, né? Mas ao longo do curso é exatamente isso. A gente vai analisando cada um dos temas e lembrando, lembra daquela questão que caiu sobre esse tema na prova, viu? A posição da banca é essa, viu? Esse tema cai dessa forma em questão objetiva e cai dessa outra forma, o mesmo tema em questão discursiva. Então, a dinâmica da aula é essa, a gente vai sempre analisando a abordagem, vocês vão ver que são abordagens diferentes do mesmo tema na primeira fase e na segunda fase. Então, se você pegar a questão de 2017 sobre responsabilidade internacional dos Estados, tinha um ponto lá que era um dos pontos essenciais, que era a responsabilidade sobre a possibilidade de dano na responsabilidade internacional. É necessário o dano na responsabilidade internacional? Bom, todos os livros brasileiros, todos, sem exceção, toda a doutrina brasileira, os manuais, pelo menos, né? Todos os manuais brasileiros dizem, se não tiver dano, não há responsabilidade. Se não houver dano, não há responsabilidade. Só que isso não corresponde à realidade. Isso não corresponde à realidade. Porque os trabalhos da Comissão de Direito Internacional já evoluíram dessa posição, que era a posição clássica, é verdade, para uma posição de que o dano não é mais necessário à responsabilidade internacional. Claro que eu tinha compartilhado com os alunos, poucos dias antes, um texto que se chamava a responsabilidade, o título era a responsabilidade internacional dos Estados não depende de dano, né? E atualizava justamente isso, a doutrina brasileira não está exatamente atualizada nesse tema. Alguns autores até são um pouco ambíguos, assim, outros autores dizem com todas as letras, se não houver dano, não há responsabilidade. Então você tem que saber também o que ler, né? O que está de acordo com a posição atual do direito internacional, quais autores são confiáveis, para que tema, que autor lê em que tema, que texto lê em que tema, enfim. Isso tudo é passado também ao longo das aulas, ao longo dessas nossas 30 aulas. E ao fim dessas 30 aulas, você terá, então, todo o conteúdo do edital, né? E não apenas o conteúdo, você terá as condições de trabalhar esse conteúdo numa perspectiva, de fazer uma abordagem descritiva, mas também terá capacidade para fazer raciocínio jurídico com base nesse conteúdo todo que tiver sido passado ao longo do curso, fazer uma análise, fazer uma argumentação jurídica com base nisso. Isso é estimulado ao longo do curso inteiro, sempre tendo como parâmetro as provas anteriores e como que a banca cobra cada um dos temas. Além dessas 30 aulas, existem aulas de revisão que são disponibilizadas. Essas são só gravadas, não são ao vivo, não. Mas existem aulas de revisão que a gente revisa todo o edital, todo o conteúdo das aulas. E existem aulas mais curtas e também só gravadas sobre acompanhamento bibliográfico, além daquele que já é indicado nas aulas propriamente dita. Então, vejo vocês lá. Aliás, convido a todos para a primeira aula. A primeira aula é aberta, é gratuita. Assista a primeira aula. A gente fala um pouquinho mais sobre o curso teórico, fala um pouquinho mais sobre a prova e entra, evidentemente, no conteúdo de direito internacional, porque interessa, e entra, evidentemente, de forma aplicada à prova, que é a metodologia do curso ao longo de todas essas 30 aulas. Pessoal, vejo vocês lá. Até mais. Um abraço.